Eu quero falar de um texto lindo, maravilhoso, eu amo esse texto. E esse texto, ele é riquíssimo em detalhes. Em apenas um sermão de 40, 50 minutos, não tem como abordar todos os pontos. Seria necessário 6, 7, até 8 pregadores para pregar cada um dia esse texto. E o Espírito Santo iria falar, trazendo novas lições, novas abordagens, novos pontos. Mas eu creio que nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações. Você crê que o Espírito Santo de Deus vai falar em seu coração? Então levanta a tua mão e repete comigo. Fala assim: Espírito Santo, toma a minha mente cativa. Não permita que nada venha tirar a minha atenção. Guarda o meu coração, porque eu quero ouvir a tua palavra. Glórias a Deus. Mais uma vez, aplauda o Senhor bem forte. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Hoje o culto é de celebração ao nosso Senhor Jesus. Nós não combinamos, está tudo caminhando direitinho. O louvor, não é? A apresentação. Queridos, o capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Aleluias. A partir do versículo 13. O texto vai do 13 até o 35. Mas eu vou ler apenas o 13 e o 14. E depois eu vou fazer na exposição dos demais versículos. Evangelho de Lucas 24, capítulo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles, ou seja, dos discípulos, seguidores de Jesus, estavam de caminho para uma aldeia, ou um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas que sucediam. Só aqui, diga glórias a Deus. Queridos, tudo o que é dito aqui em Lucas, capítulo 24, aconteceu num domingo. Repita comigo, num domingo. Que por sinal hoje também é domingo. Porque no versículo 1 diz o seguinte: naquele mesmo dia, era domingo. E a narrativa desse texto diz que 2 dos seus discípulos, algumas versões falam seguidores de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam conversando, discutindo sobre tudo que havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e caminhava com eles. Repita comigo: se aproximou deles e caminhava com eles. Quantos querem a companhia de Jesus? Quantos querem andar com Jesus? Não tem coisa melhor. É a direção correta. E os 4 evangelhos, e também em Atos capítulo 1, e 1 Coríntios capítulo 15, registram várias aparições de Jesus ressuscitado para os seus seguidores. E decorrendo do texto, a Bíblia vai nos dizer aqui no texto, que alguma coisa, irmãos, impediu que aqueles discípulos reconhecessem Jesus. Então Jesus, próximo deles, caminhando com eles,
precisava iniciar um diálogo com aqueles discípulos. E todo diálogo se inicia com uma pergunta. Então, no versículo 17, Jesus faz uma pergunta para aqueles discípulos. Então Jesus diz: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Os discípulos ficaram perplexos, se assustaram com aquela pergunta. E um deles, chamado Cleopas, respondeu a Jesus, mas com outra pergunta. Ele falou: você é o único que mora em Jerusalém e não sabe o que aconteceu nesses dias? Porque, queridos, era a época de Páscoa, e ali em Jerusalém vinham pessoas de todos os lugares, lugares vizinhos, lugares distantes. Milhares de pessoas vinham para Jerusalém para celebrar a Páscoa, para adorar o Senhor e para oferecer os seus sacrifícios. Então, os acontecimentos da morte de Jesus, era praticamente impossível alguém não ficar sabendo, porque aquele acontecimento era o assunto de maior ênfase, era o assunto do momento, e ali a notícia se espalhava, um ia passando para o outro. É por isso que os discípulos estranham a pergunta de Jesus, até porque não o reconheceram. E se nós formos observar, queridos, a história, a morte por crucificação era uma coisa comum naquela época, né? O Império Romano ali ditava aquela como pena de morte para os malfeitores, para os criminosos, para os bandidos, e muitos deles eram julgados e condenados à morte. Condenados à morte por crucificação. Mas a morte de Jesus foi diferente. A crucificação de Jesus foi o maior acontecimento em toda a história da humanidade. Você concorda comigo, sim ou não? Ela foi diferente, abalou os céus e abalou a terra. Você quer ver aqui? Olha o que é que diz aqui, a palavra de Deus. Eu vou ler para você o que foi que aconteceu no evento extraordinário, maravilhoso, da morte de Jesus. Diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os soldados que guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram tomados de grande medo e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, 50 e 54. Queridos, o que nós podemos entender aqui? O que nós podemos entender é que os discípulos, eles não conseguiram captar a pergunta de Jesus. Toda vez que Jesus fazia uma pergunta para alguém, tinha um propósito. Toda vez que Jesus fazia uma pergunta para uma pessoa, é porque ele queria realizar uma obra extraordinária.
Você lembra do cego? O cego começou a clamar a Jesus, o cego de nascença. Jesus chegou para ele e falou assim: o que queres que te faça? Aí ele: Senhor, eu quero ver. Então veja. A pergunta de Jesus causa uma reação. Jesus chega para o coxo e fala: o que queres que eu te faça? Ele diz: Senhor, eu quero andar. Então anda. Jesus chega para o paralítico, aquele do tanque de Betesda, e fala assim: você quer ser curado? Ele falou: mas Senhor, como? Não tem quem me leve lá no tanque. Toda vez que o anjo desce, que balança as águas, outro pula no meu lugar. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: então levanta, pega a tua cama e anda. Era isso que Jesus queria fazer com aqueles discípulos e fez. Mas na frente você vai ver os acontecimentos. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 18, na última parte, a Bíblia diz que eles pararam e ficaram tristes. Pararam, stop. Deu aquele branco ali. E a Bíblia diz que eles ficaram tristes, caíram no semblante. Por que aqueles discípulos ficaram tristes? E eu me lembro da música Mar Alto. Lembra da música Mar Alto? Não é? Que fala de largar a rede. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Pode cantar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A morte de Jesus na cruz, para os judeus daquela época, era vergonha na cruz, irmãos. Mas para nós, a morte de Jesus na cruz foi o maior preço que Ele pagou pelo nosso resgate, pela nossa salvação. Foi o maior preço, o preço de sangue que nos reconciliou com Deus. A morte e ressurreição de Cristo para nós tem um significado maior. Se permanecermos firmes e fiéis até o fim com Ele, herdaremos a coroa da vida eterna. Pode glorificar o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Depois da morte de Cristo, os discípulos sofreram uma grande perseguição, querido. Havia uma caça pelos discípulos, para possivelmente prendê-los, e talvez matá-los, ou crucificá-los. A pressão era muito grande, e eu imagino aqui que diante daquela pressão, diante daquela perseguição, aqueles discípulos não suportaram, e resolveram sair de Jerusalém. Se esqueceram de tudo que Jesus havia ensinado, porque antes Jesus havia pregado para eles: não saiam de Jerusalém, até que do alto desça o poder sobre vocês. E ele sai para Emaús, pega um caminho diferente, um caminho do erro, um caminho, queridos, que não leva a lugar nenhum. Observe uma coisa: aqueles discípulos ali, naquela caminhada, caminhando com Jesus, eu acho um ponto muito interessante, é que diz que quando eles pararam, obviamente eu começo a imaginar, cria aqui um cenário, eles tristes, cabisbaixos, possivelmente cansados, abatidos, afadigados, desesperançosos. Jesus fica com eles. Jesus não sai.
Jesus não vai embora, Jesus continua com eles. Eu imagino Jesus dizendo para eles: filho, está cansado? Respira fundo, toma um ar, deixa eu te levantar. Nós temos ainda alguns quilômetros para andar. E a palavra profética para a igreja nesta noite, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo: você está cansado, você está desanimado, apreensivo, está perdendo até a esperança, e está pensando até em parar, ou talvez já parou. Você que está me ouvindo, está em casa, parou. Pastor, eu saí de Jerusalém, eu estou indo pelo caminho sem rumo, sem destino. Escute aqui, Jesus para com você. Jesus está te encontrando, Jesus está ao teu lado, Jesus está caminhando com você. Eu aprendi uma lição com esse texto. A caminhada daqueles discípulos, pastor Rogério, era de 10 quilômetros. Queridos, eu não sei qual é a minha caminhada com Cristo nesta vida rumo ao céu. Pode ser 1 ano, pode ser 10 anos, 20 anos, e você também não sabe quanto tempo você ainda vai caminhar nesta caminhada cristã, nesta caminhada da fé, nesta caminhada com Jesus. E esta caminhada é rumo ao céu. Pode durar 1 ano, pode durar 10, pode durar 20. Queridos, não importa o tempo que durar, o que importa é que Jesus caminhe com você, e que você caminhe com Ele. Porque se Jesus estiver caminhando contigo, se Jesus estiver caminhando com você, não tem do que temer. Aleluias. A caminhada fica leve, porque Jesus toma teu fardo sobre Ele. Jesus toma a tua dor, toma o teu sofrimento. Jesus te consola. Outra lição que eu aprendi aqui nesse texto, sabe qual é? Dá glória a Deus, irmão. Levanta a tua mão. Hoje é noite de vitória. Hoje não é noite de ficar assim triste e cabisbaixo, não. Hoje é noite de levantar a mão e falar: eu sou mais do que vencedor no meu Deus, porque Ele venceu, eu vou vencer também. Hoje é dia de se levantar. Hoje é dia de olhar para trás, não. Hoje é dia de olhar daqui para frente. Uma nova história que Deus está construindo na igreja. É um novo tempo, é um novo rumo que Deus tem para nós. Glória a Deus, aleluias. Não importa o tempo que for, não importa. O importa é que Jesus esteja conosco. Fala assim: o que importa é que Jesus esteja caminhando comigo. O que importa é que Jesus esteja na direção da minha vida. Hoje de manhã na escola bíblica dominical eu vi uma passagem que a pastora Meire citou, e aquela passagem mexeu muito comigo. Aquela passagem me chamou a atenção. Cheguei em casa e falei para minha esposa: a pastora leu um versículo lá que é engraçada a palavra de Deus, né? Não é, pastor Salomão? A gente lê aquele versículo 1, 2, 3, 4 vezes, mas parece que está ali. Aí de repente você lê de novo, você fala: mas gente, clareou. Houve aqui uma luz aqui. Aqui houve uma clareza no versículo. Deus falou de uma forma diferente comigo. E eu falei: eu vou trazer para o sermão. Olha aqui, queridos. Olha o que é que o versículo diz. Para você que está cansado, para você que tem aqueles momentos que você fala assim: não dá mais.
A adversidade é grande que eu estou enfrentando. A luta eu não estou suportando. Parece que um exército se levantou contra a minha vida. Parece que um exército se levantou contra a minha casa. Oh, está difícil. Aleluias. Olha só, o salmista Davi falou aqui: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará, ou palavra difícil, o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Se você quiser anotar, é Salmo 27, 3, 4. Olha que palavra tremenda. Não vou explanar essa palavra, é só para você ter ela como refúgio na sua vida, é só para você meditar nela. No versículo 20 e 21, Jesus faz uma segunda pergunta para os discípulos. Ele diz o seguinte: eles estão comentando ali, porque agora eles começam a relatar verdadeiramente o que havia acontecido em resposta da primeira pergunta no versículo 17. Então eles falam para Jesus: olha, Jesus de Nazaré, um grande profeta, poderoso em palavras e obras, mas os nossos mestres, os nossos líderes, o entregaram para ser condenado e ser morto na cruz. E agora nós perdemos a esperança, porque nós achávamos que ele viria resgatar Israel. Nós achávamos que ele viria tirar Israel do poderio, do jugo de Roma. Mas hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. Interessante que Jesus está ali, conversando com ele. Queridos, se Jesus hoje fizesse essa mesma pergunta para você, o que é que você está falando nesses dias? Eu já vou adiantar para você. É porque, queridos, a pergunta de Jesus, ela leva ao entendimento da seguinte forma: o que eu estou falando, o que eu estou pensando, o que eu estou escutando dos outros, o que eu estou planejando, é uma coisa, mas aquilo que Jesus fala é outra coisa. Aquilo que Jesus vai falar é outra coisa. De repente, Jesus chega para você e faz essa pergunta. Então, como eu sei que você lê a Bíblia, eu acredito que você vai responder. Porque escuta aqui comigo, Jesus não sabia o que os discípulos estavam conversando? Sim ou não? Ele sabia. Jesus sabia o que os discípulos estavam conversando, irmão. E por que ele pergunta? Então eu imagino aqui que você iria responder como Davi: Senhor, tu me conheces, sabes tudo o que eu faço, e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu sabes quando eu estou trabalhando e quando eu estou descansando. Tu sabes tudo que eu faço, antes mesmo que a palavra venha aos meus lábios, tu já sabes o que eu vou dizer. Teologicamente, biblicamente, essa seria a resposta, sim ou não? Se você sabe que Jesus sabe tudo sobre você, você vai questionar? Não.
Você vai falar para Ele: Senhor, Tu sabes tudo. O Senhor sabe o que é que eu estou passando. O Senhor sabe a minha aflição. O Senhor sabe os momentos difíceis que eu estou vivendo. Mas se a sua resposta for relacionada aos acontecimentos atuais que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, você tem que ser honesto com Deus. Porque os discípulos relataram, mesmo não tendo reconhecido Ele, eles relataram e contaram a história na íntegra. O que é que você falaria para Jesus? O que é que você ia dizer para Ele? Ah não, Senhor, está tudo bom, está uma bênção, está uma maravilha. É isto? Não, não é isto. Então você iria falar o quê? Você iria falar: Senhor, são tempos difíceis, tempo de crise, de choro, de dor, de perdas, de medo, de desânimo, incerteza e falta de esperança. É o que nós estamos vendo aqui, nesses tempos e nesses dias. É o que nós ouvimos todos os dias. É o que temos escutado todos os dias. Falar dessa pandemia é complicado porque virou uma coisa, virou uma rotina. Toda hora a gente liga a televisão, em todos os canais é a mesma coisa, é o mesmo assunto. Mas aí você falaria isso para Jesus. Aí Jesus, Ele está caminhando com você. Ele está do teu lado. Ele sabe a sua situação, Ele te conhece. E Ele já ouviu tudo o que você falou. Você respondeu a pergunta de Jesus. Então, o que que Jesus responderia para você? Escute isso. Jesus olharia para você hoje. Escute isso. Palavra profética. Fala assim: pastor, eu quero ouvir. Eu quero receber. Eu quero tomar posse. Eu preciso desta palavra. Eu preciso de ouvir a voz de Jesus. E Ele diz para você: eu fiz questão de anotar. Não vou abandonar vocês, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, repete comigo: porque eu vivo, vocês também viverão. Só até aí. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no Pai. Eu estou no Pai. E que vocês, ele está falando para você, você que está me ouvindo, e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Está ouvindo aí? A palavra de Jesus é essa, querido, é diferente. Enquanto você está vendo o caos, Jesus está vendo a bonança. Enquanto você está vendo a tristeza, Jesus está chegando com alegria. Enquanto você está vendo o desespero, Jesus chega com a solução. Enquanto você está vendo guerra, rumores de guerra, Jesus chega com a paz. Enquanto você está vendo doenças para todo lado, Jesus chega com a cura, porque Ele é o médico dos médicos. O vocabulário de Jesus é diferente, irmão. O nosso vocabulário, irmãos, me desculpa aqui a expressão, é muito fraco. Porque nós estamos vivendo nesse âmbito aqui ainda. E não aprendemos ainda, não percebemos que Jesus está nos preparando, está nos ensinando, está nos moldando para levar-nos para o céu. Quem quer ir para o céu? Olha o que é que ele diz. Tem pessoas, queridos, que nesse momento
fala dessa maneira: olha, eu estou sozinho, todo mundo me abandonou, ninguém me visita mais, o que é que eu vou fazer sozinho? Esse é o nosso vocabulário, é o que a gente pensa, está no âmbito da mente, aquilo a pessoa está pensando: gente, mas você não está só. Quem falou que você está sozinho? Quem falou que você está abandonado? Quem falou que você está ao léu aí, jogado? Isso é mentira do diabo. Se alguém está falando isso para você, é o diabo tentando tirar você do foco, tentando minar a sua fé. Aí Jesus chega para você, Ele está caminhando com você. Quem está caminhando com Jesus? Aí Ele vai e diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estas coisas vos tenho dito, para que tenham paz em mim. No mundo tereis, mas tende, pois eu venci o mundo. É glória a Deus mesmo? Então é glória a Deus bem forte, não é? E o que é que nós estamos conversando nesses dias? Geralmente, quando Jesus faz uma pergunta, Ele quer realizar algo extraordinário em nossas vidas. Mas também tem o contrário. Quando a gente faz pergunta para Jesus, geralmente Ele nos confronta com uma verdade bíblica. Quer ver um exemplo? Você lembra daquele jovem rico? A Bíblia diz que ele saiu correndo ao encontro de Jesus. Você quer uma paixão, né? Aí ele chega, se prostra diante de Jesus e fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Meu Deus, por que ele fez aquela pergunta? Se ele soubesse a resposta de Jesus, talvez ele não teria feito aquela pergunta. Aí Jesus olha para ele e fala assim: tenho observado as leis, os mandamentos? Tenho, Senhor, desde a minha mocidade. Então vai, vende tudo que tem, distribui com os pobres e segue-me. Lembra da mulher adúltera? Os anciãos, os sumos sacerdotes chegaram com aquela mulher adúltera, aí falaram assim: mestre, essa mulher foi pega em ato de adultério, e a lei de Moisés diz que quem foi pego em ato de adultério tem que ser apedrejado em praça pública. E tu, o que é que diz? Para que você foi fazer essa pergunta, rapaz? Jesus ali sentado escreve na areia e fala: aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Mas Jesus vira para a mulher e fala assim: mulher, agora ele pergunta. A pergunta de Jesus leva a uma reação. Cadê teus acusadores? Ela falou: Senhor, não sei. Ele disse: eu também não te condeno, os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Pastor, o que é que eu aprendo com isso aqui? O que eu aprendo, queridos, é que na nossa caminhada cristã, no nosso crescimento espiritual, na nossa vida com Deus, nós temos que começar a crescer e aprender como lidar com as situações, porque nós às vezes não sabemos. Como assim? É melhor a gente agradecer, glorificar, entender que tudo o que está acontecendo
tem uma permissão de Deus, porque a palavra diz que nada acontece se não for da permissão de Deus. Não é melhor agradecer a Deus, porque Ele está no controle das nossas vidas, que Ele está no controle da nossa família, que Ele tem o domínio sobre todas as coisas, que os reinos estão nas palmas das mãos do Senhor, que Ele é Deus Todo-Poderoso e pode operar o impossível. Não é melhor nós crermos, não é melhor nós agradecermos, porque nós estamos hoje aqui celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, que foi vitorioso, venceu o inferno, as trevas e o diabo. Não é melhor nós crermos que Ele tem propósitos grandes, Ele tem bênçãos maiores para derramar sobre nossas vidas, do que ficar fazendo perguntas, questionando: Senhor, por que isso, Pai? Por que aconteceu comigo? Por que é que eu estou passando por isso? Por quê? Você já sabe o que que Deus vai responder: filho, eu estou te moldando, estou trabalhando no teu caráter. Jesus vai responder, vai nos confrontar com uma verdade bíblica, e isso é bom. Precisamos muitas vezes ser confrontados, mas o que Jesus quer, queridos, é que nós deixamos que Ele dirija as nossas vidas. Vamos seguir a palavra de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Outra verdade aqui, você vai ver lá, queridos, no versículo 27 em diante, 33, 35, chega num momento que Jesus começa a explicar sobre as Escrituras para aqueles discípulos. É como eu falei, não tem como esgotar todos os pontos dessa mensagem em um sermão. E Jesus está explicando lá de Isaías, Zacarias, Jeremias, as profecias, falando para aqueles discípulos, dizendo: olha, foi profetizado que o Filho do Homem seria entregue para ser morto, para ser crucificado, para que Deus Pai o glorificasse, e para que houvesse a salvação da humanidade. Jesus explicando as Escrituras, e naquele momento eles estavam prestando atenção, porque antes eles que conversavam, e Jesus gentilmente ouvia aqueles discípulos. Aqui há uma transição de um tempo passado, de más recordações, de memórias ruins que aconteceram lá em Jerusalém. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, como foi cantado a canção: eu não estou mais na cruz, eu não estou mais morto, eu não estou mais no sepulcro, eu ressuscitei, estou vivo, estou caminhando com vocês, eu quero levar vocês para um ponto diferente. Jesus aqui faz uma separação, faz um divisor de águas. Jesus está tentando tirar aqueles discípulos das memórias do passado, das memórias de derrotas, da tristeza, da angústia, do medo, do fracasso, da falta de perspectiva, da falta de esperança. E Jesus está trazendo aqueles discípulos para a base, para o centro, para a coluna, que é a sua palavra, a sagrada das Escrituras. Há uma palavra profética para nós, igreja, nesses tempos. Jesus quer resgatar isto. Jesus quer que nós esqueçamos os passados. Jesus quer que nós esqueçamos os tempos ruins. Esquece os passados e quer trazer a igreja de novo para o centro da palavra, porque Ele diz: olha, as palavras que eu vos disse são vida. Jesus quer trazer a igreja para a Escritura, queridos.
É para ouvir somente a voz de Deus, somente o que esse livro fala, é para ouvir, é para se alimentar, é para viver, é para praticar, é para cultuar essa palavra aqui, impregná-la no nosso coração, ler a Escritura, viver, ouvir palavras de pregações que venham edificar, que venham ensinar, mas também que venham corrigir, se for preciso. A igreja precisa se voltar, querido. A igreja, me desculpe aqui a franqueza, eu não estou dizendo todas não, mas a igreja tem se afastado da palavra. E Jesus, neste tempo novo que está surgindo, querido, na igreja, Ele quer trazer a igreja para o centro da sua palavra, porque Ele vela pela sua palavra, Ele tem compromisso com a sua palavra, e a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Queridos, não há outro caminho, não há outra verdade. A única verdade e o único caminho que nos leva na direção certa é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E Jesus começa a citar ali, eu acho maravilhoso isso. Jesus está falando, olha o cenário aí como é lindo. Jesus está falando, está citando ali as Escrituras. Eu creio, queridos, que vai chegar um tempo novo para nós. Vai chegar um tempo em que, queridos, nós vamos viver verdadeiramente a palavra. Deixar de ouvir palavras e murmúrios dos outros aí. Tem gente que fica, queridos, levando a sua vida, edificando a sua vida em frases de efeitos. Ouvindo tudo que é conversa, tudo que é profetada. Mas a igreja tem um convite do Senhor Jesus para nós. Vamos nos voltar para a palavra. Vamos nos voltar. Aleluias. Glória a Deus. Quando chega lá no final do texto, que até então eles começam agora, como diz no ditado, cair a ficha. Eles comentam um com o outro e falam assim, olha, você percebeu que as palavras que ele proferia, queimava, ardia no nosso coração. Agora o ponto mais incrível que eu acho dessa mensagem é que quando chegou em Emaús, olha só, acho engraçado, né? A Bíblia diz que Jesus chega na porta da casa deles e finge que vai passar direto. Ele finge, não, eu vou passar. Por quê? Jesus não invade a casa. Jesus espera ser convidado. E ele chega e fala para Jesus, olha, não vai, está noite. Entra, vem, fica conosco. O que a gente aprende com isso? Que há uma diferença de Jesus ser convidado e ele mesmo se convidar. Parou para pensar nisso? Quando você convida Jesus para sua casa, Ele entra, Ele se apresenta como Salvador, como restaurador. Você convidou Ele, porque Ele quer salvar algo que está perdido. Ele quer restaurar alguma área da nossa vida. Agora tem o outro lado, quando Jesus mesmo se convida. Lembra de Zaqueu? Ele encontra Zaqueu e fala, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. Convida Jesus para estar na sua casa.
Aleluias. Não parecia que o nosso coração queimava no peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras sagradas. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos estar orando. Queridos, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Pode falar, Diego. Nós não podemos parar, não podemos retroceder. Haja o que houver, vamos continuar caminhando esta caminhada da fé com Jesus, porque eu posso falar para você uma coisa, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Essa nossa caminhada está chegando ao fim, está terminando, está perto. O Jesus que ressuscitou, o Jesus que está sentado à destra de Deus Pai, o Jesus que tem olhado para a igreja, eu imagino que Ele está dizendo: Pai, quando for a hora, o Senhor fala que eu vou descer, eu vou reunir minha comitiva de anjos, e vou escalar um anjo para tocar a trombeta, porque eu vou buscar a minha amada, porque eu vou buscar a minha amada. Jesus está às portas, os sinais são claros da volta de Jesus, as profecias estão se cumprindo, falta pouco. Você não vai desistir agora, querido. Você que está me ouvindo, você está fraco, está desanimado, então Jesus está te levantando nesta noite, está te fortalecendo, está renovando as tuas vestes, está renovando a tua fé, está renovando o teu ânimo, está dizendo para você: filho, eu estou voltando, falta pouco. Glorifique o nome do Senhor. Começa a vislumbrar agora. Este é um outro evento que nós vamos, queridos, participar, porque este é um fato, esta é uma verdade. Jesus vai voltar.